no TikTok. Hoje nós recebemos o médico urologista Anwar Samad, que tem mais de 30 anos de profissão, vai falar conosco sobre saúde do homem e também um pouquinho sobre política. Muito obrigado pela sua participação, por ter atendido nosso convite, doutor Anwar. Tudo bem? Eu que agradeço, Fábio. O Fábio já me entrevistou algumas vezes, foi na Rede Globo, foi na CBN, enfim, então é uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Parabenizar por esse trabalho que você desenvolve, você é uma referência aí para todas as pessoas que fazem jornalismo, então é uma honra estar aqui ao seu lado, irmão. Muito obrigado mais uma vez, doutor Anwar. Doutor Anwar, como é que está a vida hoje? Como é que foi retornar para o consultório médico, para o centro cirúrgico? Pois não. Na verdade, eu nunca deixei assim a atividade médica, né? Então, minha profissão, eu sou médico e estive em um cargo público por um período, né? Então, esses cargos públicos, eles, talvez alguns façam como profissão, mas não é profissão de ninguém. Você está lá por um período para tentar contribuir. Então, nunca deixei, tinha diminuído, claro, até porque eu tenho uma história no esporte, tenho uma história na medicina, enfim, e assim foi também na secretaria. Tudo que eu faço, eu me dedico com muito afinco, né? Então, a minha equipe que trabalhava comigo sabe disso. Então, termina que eu tive que me afastar um pouco das atividades da clínica e terminou que atendia somente uma vez por semana e tal. E hoje está normal, assim, continuei normal, como sempre. E é importante também, Fábio, se eu digo às pessoas, dizia a todos também da minha equipe, você não pode mudar a sua vida porque ocupou um cargo X, um cargo Y. Sua vida tem que ser a mesma. Muitas pessoas realmente se empolgam por isso ou por aquilo, mudam a vida, começam a frequentar locais que não são seus Entendi. Locais. E quando saem deste cargo ou daquele cargo, começam a não ser convidados para esses locais que ele estava acostumado. Então, ele vai ter que obrigatoriamente mudar a vida dele. Isso muitas pessoas, você sabe, nós temos vários exemplos na história aí, as pessoas não assimilam bem, entram em depressão e tal. E eu, como nunca mudei minha vida, nem minha, nem dos meus filhos, a vida continua a mesma coisa, só tive menos aborrecimento, menos preocupação. Doutor Anwar, se o senhor me permite, ainda nesse campo, antes da gente entrar nos demais, foram quase 3 anos, né, como secretário. O que o senhor mais se orgulha desse período? Muitas coisas. Assim, eu entrei num período que, de pandemia, eram 3.000 casos por dia, enfim. Então, uma preocupação muito grande na questão da vacinação. Então, nós começamos a realizar mutirões de vacinação. Realizamos, pra você ter uma ideia, num final de semana foram aí aplicadas em torno de 100.000 doses. Nós ficamos de sexta à tarde até domingo à tarde, 24 horas, enfim. Uma história muito grande nessa questão de vacinação. O Delfim Aziz, por exemplo, o seu centro cirúrgico nunca tinha sido utilizado para nenhuma cirurgia eletiva. Uma outra cirurgia de urgência que acontecia, torácica, por causa do Covid e tal. Mas desde a sua inauguração em 2014, até a minha entrada em 2021, o centro cirúrgico nunca tinha sido utilizado. Em outubro, nós lançamos o programa Opera Mais. Então, hoje o Delfim Aziz funciona fazendo 60, 70 cirurgias por dia, atende a população, um hospital de referência. Transplante renal, um orgulho muito grande, né? Tinha mais de 10 anos que não se fazia transplante renal aqui, não sei porquê, mas não se fazia. E até como urologista, né? Não podia deixar de realizar o transplante e finquei o pé e nós conseguimos aí. E hoje já passamos de 70 transplantes renais em menos de um ano, né? Então, o primeiro transplante foi realizado em julho do ano passado e hoje já temos mais de 70 transplantes renais. São 70 famílias que não precisam mais se deslocar. Então, foram vários eventos e, claro, você assume o cargo público, nem tudo é maravilha, né? Então, se ilude quem achar que vai entrar ali e não vai ser, bom, infelizmente, às vezes ofendido, infelizmente, enfim. Então, houve um problema financeiro estadual muito grande, uma falta de recursos para a saúde muito grande, terminou que tivemos uns problemas sérios, novembro, dezembro, mas enfim, depois a coisa vem ajeitando, os recursos foram aparecendo e tal. Mas chega um momento que você tem que, né? Eu entrei para ficar um ano, como você disse. O prazo era um ano, nunca tinha assumido, apesar dos convites que eu tinha recebido antes, nunca tinha assumido. Mas enfim, foi uma experiência muito boa, não tenho nenhuma
lembrança assim que eu possa dizer que... Doutor Nau, o que o senhor mudaria, então? Mudaria alguma a... coisa em relação a esse tempo que o senhor passou? Não, assim, você termina aprendendo coisas, né? Então, você termina aprendendo, tudo é um aprendizado. Uhum. Vamos dizer que volte um dia a ser secretário e tal, talvez coisas que o senhor você tem interesse? Não, não digo interesse porque não... Eu sou médico, não faz parte da minha concepção ficar, né? Mas digo assim, vamos supor que eu fosse novamente, em algum outro período, então certas coisas... assim, você toma certas atitudes, né, na época da pandemia, a gente não pode chamar de erro, mas algumas coisas que foram feitas que depois vimos que não dá certo. Vimos que eu digo é o mundo inteiro, o Brasil inteiro. Então, não adianta você insistir nas mesmas coisas se você já viu que não dá certo. Então, fazer a mesma coisa de novo para dar o mesmo resultado não adianta. Então, talvez mudaria isso, que você aprende com a experiência. Não que você diz, pô, por que eu fiz isso? Não, isso não tem na minha cabeça de forma alguma. Deixa eu aproveitar, então, falar um pouco da saúde do homem. O senhor aí tem um trabalho de referência, acho que no Brasil e até internacionalmente, com esse tema, fazendo cirurgias. Essa questão do tabu ainda é o principal problema para que o homem frequente lá, lhe procure um urologista? Sim. Fábio, quando eu voltei do exterior, foi em 1995, final de 95, a primeira entrevista que eu dei sobre o tema, era câncer de próstata. Naquela época, a grande maioria dos homens não fazia exame, primeiro, porque não tinha informação. As pessoas não sabiam que existia próstata, que tinha que fazer exame de próstata, que tem isso, que tem aquilo. Os próprios profissionais de saúde não sabiam, a grande maioria não sabia nem o que era PSA, que é um exame de sangue. E terceiro, o tabu. Então, tinha um preconceito muito grande também sobre o toque retal. Para você ter uma ideia, a primeira entrevista, não estou criticando, eu só estou dizendo como a desinformação era marcante. A pessoa que me entrevistou perguntou, doutora Noir, esse negócio de próstata, isso pega? Então, você vê, hoje isso, meu Deus, um absurdo, né? Um absurdo. Mas naquela época, com a desinformação... No final de 90, essa desinformação muito grande, né? Pois é. Então, hoje não existe mais. O papel de vocês, da imprensa, você divulgou muito. Então, assim, o papel da imprensa junto com a medicina, hoje, a informação chega muito mais rápido. Então, a internet ajudou demais, as redes sociais. Então, hoje, todo mundo sabe que tem próstata, que tem que fazer exame de próstata, tem uma brincadeira sobre próstata. Então, hoje... A desinformação não existe mais, ainda existe um pouco ainda, do preconceito contra o toque retal. E aí começam, não é melhor fazer isso, fazer aquilo? Hoje temos ressonâncias, temos estudos de imagem também com muita precisão, mas hoje ainda os homens precisam. Então, se naquela época 90% dos homens não faziam o exame, hoje nós estamos em 30% que não fazem. Então, isso melhorou demais, mas ainda precisa avançar. E a idade que se deve preocupar com isso, Dr. 50, 70, 40? Sim, as pessoas... Vamos lá. As sociedades vão mudando de acordo com as estatísticas, vão mudando essa... Estão envelhecendo, ficando mais... né? Então, as sociedades também vão mudando as orientações. Então, já começou. Antes era 45, hoje é acima de 50 anos. Então, assim, para que você tenha uma audiência muito grande, para que as pessoas entendam. Se eu vou fazer uma campanha amanhã de câncer de próstata, se o governo, a prefeitura, alguém vai fazer uma campanha de prevenção do câncer de próstata, então nós vamos pegar a faixa etária onde a maior incidência, 50 a 70. Certo. Então, a maior incidência de câncer de próstata está ali. A nível individual, o que eu aconselho a todos os seus, não sei como é que chama? Ouvintes, telespectadores, ouvintes, enfim. O primeiro exame faça com 40 anos. Faça um primeiro exame com o seu urologista. E a partir daí o urologista, com o exame do toque, o exame do PSA, se ele necessitar de algum outro exame, ele vai lhe orientar se você pode dar um salto de 5 anos, um salto de 10 anos, enfim. Ou se você vai ter que vir com mais frequência, ou seja, com 41, com 42, 43. Então, assim, a nível individual, faça seu primeiro com 40. Você tem a oportunidade, você procura um médico, faça seu primeiro exame com 40 e o seu médico vai lhe orientar se você deve dar um salto de 5 anos ou se deve fazer todo ano. Entendi.
Doutor Noah, teve algum caso durante a sua experiência médica que chamou mais atenção no momento ou da cirurgia ou de um caso específico mesmo? Pois não. É assim, a primeira cirurgia de câncer de próstata da Amazônia foi eu que fiz no SECOM em outubro de 95. Foi marcante, realmente, a primeira cirurgia, a imprensa toda estava lá, enfim. Hoje é uma cirurgia que se faz aí, os meninos todos fazem, então uma cirurgia que se faz até com robô hoje, com robótica, né? Então, se faz assim com muita frequência. Depois tivemos a primeira cirurgia de câncer de bexiga, para retirada da bexiga, confecção de uma nova, também fiz no SECOM na época. Então, do ponto de vista técnico, seriam essas cirurgias pioneiras aqui na região norte. E do ponto de vista de curiosidade, sem dúvida alguma, foi a entrada do Candiru, né? O ataque do Candiru a um cidadão lá em Itacoatiara, que o Candiru entrou na uretra, entrou no pênis do paciente e tal. Isso também deu uma repercussão mundial muito grande, mas pela curiosidade, né? Imagina um peixe, né, de 11 centímetros de comprimento, uma cobrinha entrar dentro da uretra, o cara... Você imagina, o rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água e hoje se comprova que até em extensão é maior que o Nilo, ou seja, o maior rio do mundo, e o peixe achou um buraquinho de 8 milímetros. Quer dizer, muito azar, né? Enfim. Mas essa cirurgia, sim, deu uma repercussão muito grande. Me lembro bem que foi em 1998 foi essa cirurgia do Candiru, que deu uma repercussão. Saiu na capa da Crítica, verdade, logo de cara. Também foi uma curiosidade muito grande. Não houve nenhum pagamento pela cirurgia, o paciente não tinha condições e tal, já estava há 5 dias andando por aí, procurando hospital e tal. E o Hospital Adventista tinha um programa chamado Assistência Social Adventista. E eu internei o paciente lá, sem nenhum custo também para o paciente, da parte hospitalar. E a única coisa que eu pedi, eu filmei a cirurgia, claro, mas eu pedi se poderia ficar com peixe, até pela, né, um caso inusitado como esse e tal. E o paciente concordou, disse, eu quero ficar bom disso aqui. E peguei, coloquei no vidro, as pessoas chamam de vidro de maionese, né? As pessoas reconhecem coisas. Coloquei no vidro, com formol e tal, levei para o consultório. E você se lembra bem, a Lúcia Carla Gama. Sim. Lúcia Carla Gama, hoje uma referência aí, foi secretária da SECOM há muitos anos e tal. E a Lúcia Carla Gama era estagiária da Crítica. E foi levar a avó dela para consultar. Quando ela levou a avó para consultar, ela perguntou, o que é isso aí? Tava assim, eu contei a história para ela, para você ver. Daí ela, eu sou estagiária da Crítica, eu poderia fazer uma matéria sobre isso e tal. Fui lá, buscou o fotógrafo, fez a matéria, saiu na Crítica e daí não parou mais. Aí veio Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e aí foi embora. E aí eu estive num congresso na Espanha, falei sobre isso, na TV ao vivo lá, congresso em San Diego também nos Estados Unidos, na entrevista à BBC de Londres. E onde as pessoas me veem mais, tem um programa que tinha na National Geographic, no Animal Planet, parece, que era Monstros do Rio. Sim, sim. Tinha um programa, Jeremy Wake, uma coisa assim. E esse cidadão veio a Manaus para me entrevistar, foi lá e tal. Enfim, e acabou que isso reprisa muito, então as pessoas veem até hoje. Eu fui a um congresso nos Estados Unidos, não me lembro em que ano. Cheguei no hotel em Washington, cansado da viagem, era 9 horas da noite, liguei a TV, meu rosto estava na TV. Então foi aquela sensação assim. Então esse caso deu uma repercussão muito grande do ponto de vista assim, de curiosidade, Com certeza. Dessas coisas. Eu vou lhe chamar agora para participar de um joguinho, o joguinho das cartas. Não sei se o senhor estava esperando, mas a produção vai colocar aqui na tela uma opção e o senhor vai escolher uma carta e o senhor vai dizer se dentro de um jogo político, de repente, se o senhor colocaria essa carta, usaria essa carta ou colocaria fora do baralho com o rosto das pessoas que vão estar aí. Isso eu não me lembro que isso estava. Mas vamos lá, vamos tentar. Não, vamos tentar. Todos são meus amigos, vamos tentar. Vamos lá. Escolha. 5. Vamos ver quem está por trás da 5. Davi Almeida. Como é que é o relacionamento com o Davi Almeida? Como é que o senhor diria? Davi é meu amigo desde a época de vereador, tenho uma relação muito boa com ele. É o prefeito da cidade, eleito. Tenho o maior respeito por ele. Tranquilo. É uma carta que ficaria ali no jogo político se fosse o caso de... Sim, não tenho nenhuma restrição de forma alguma. Davi é sensacional. Vamos então para uma segunda carta. Só mais uma carta, doutor Noah. Pois não. Número 1. Número 1, vamos ver quem está por trás. Amon Mandel, que é pré-candidato. Na verdade, são todos pré-candidatos aqui por trás, por isso que estão aí. Não, Amonzinho é um espetacular, gosto muito desse rapaz, também me dou muito bem com ele. Um amigo também, muito querido, de forma alguma. Tenho...
Coincidentemente, ele as duas cartas que primeiro são... e segundo, e se revezam, né, nas pesquisas aí para a Prefeitura de Manaus. Sim, mas são duas pessoas excelentes. Então tá, obrigado por participar, vamos dar continuidade aqui. A gente tem de vez em quando assim essas situações inusitadas. E eu não tenho problema, não, achei bem bacana até. Vamos lá. O senhor já falou aí dessas curiosidades, né? Também sobre... que o senhor continuasse falando para a gente sobre a modernização, a medicação. Como é que está hoje em dia em relação ao tratamento do câncer? Como é que hoje está a medicina em relação a isso? Avançou bastante? Muito. Não, isso avançou demais. Tanto na área de oncológica, né? Isso evoluiu muito hoje, não só no câncer de próstata, em outros tipos de câncer também. Existe uma resistência ainda muito grande, que é o câncer de rim. E eu preciso aproveitar a sua audiência para dizer isso. Atenção, gente. Ainda é comum, não é frequente, mas é comum, pessoas chegarem ao consultório, em todos os níveis sociais, e dizerem, doutor, não, há um tempo atrás eu urinei sangue. Aí tem um outro episódio, a gente vai fazer o exame e descobre algo mais grave. Eu preciso deixar esse relato para todos vocês e que guardem isso. O lugar de sangue é na corrente sanguínea. Sangue fora da corrente sanguínea, que não seja menstruação, é problema. Pode ser um problema pequeno, mas pode ser um problema muito sério, muito grande. Então, mas sempre é problema. Não é normal você perder sangue. Não é normal. Então, é problema. Não menosprezem. Não, mas eu não senti nada, foi só urinei um pouco de sangue. Isso pode ser um câncer de rim. Isso pode ser um câncer grave de bexiga. Então, não menospreze esse sinal importante que é o sangue na urina. Importante. Pois não, doutor Nato, você está falando. Então, só para completar, isso evoluiu demais. As medicações, a radioterapia evoluiu. A radioterapia, o problema antigamente era que a radioterapia queimava o câncer, mas queimava tudo que estava em volta. Então, é um tratamento extremamente agressivo, cheio de reações, né, adversas, cheio de efeitos colaterais. Então, assim, não era um tratamento que se indicava com tanta frequência como se indica hoje. Então, para muitos tumores, né, a radioterapia ainda vem se tornando um tratamento, às vezes, até de primeira escolha. Então, isso evoluiu bastante. Medicamentos evoluíram, sem dúvida alguma, né? Vacinas. Imagina a vacina do HPV. O HPV causa câncer de colo de útero. Então, a gente fala muitas vezes, faça seu exame preventivo. Não tem como você se prevenir de um câncer de próstata, tem como você diagnosticar ele cedo. Então, tem gente que faz exame de próstata 8 anos, aí no 8º ano aparece o tumor. Ele diz, não adiantou nada eu fazer esses anos? Claro que adiantou. Se você não tivesse feito, você não descobria no início. Então, na verdade, quando fala prevenção, é diagnóstico precoce. Só que é muito difícil numa campanha você falar, vamos fazer uma campanha de diagnóstico precoce. Infelizmente, algumas classes não vão entender. Então, você fala o termo prevenção, né, de uma forma errada, mas é justamente para atrair as pessoas. Agora, no câncer de colo de útero, não tinha prevenção, como não tem no câncer de mama, né? Não tem nada que você faça que, né, não come isso, talvez o tabagismo e tal, mas... Então, assim, o câncer de colo de útero, e hoje tem a vacina do HPV, para as meninas e para os meninos. Então, assim, a vacina do HPV foi um avanço muito grande, que a médio e longo prazo vai diminuir as taxas de câncer de colo de útero lá embaixo. Então, isso foi um avanço muito grande também. Em outras áreas, como disfunção erétil, né, problemas de impotência sexual, isso nem se fala, isso evoluiu bastante também. Tem algumas perguntas de internautas que algumas são recorrentes, né? Eu vou fazer para o senhor em relação à quantidade que a pessoa vai urinar durante a noite. Isso indica alguma coisa? Já é a preocupação? Sim, excelente pergunta. Vamos lá, vamos ter 2 cenários. Tem aquela pessoa, homem ou mulher, porque às vezes as mulheres esquecem que elas têm problemas urinários. Verdade. Né? O urologista não é médico só de homem, o urologista é médico de homem e de mulher. Ele cuida do aparelho urinário do homem e da mulher. Então, a pessoa vai urinar à noite, de madrugada. Esse é o primeiro cenário. Então, eu vou urinar, estou com muita vontade de urinar. Chego lá, urino muito bem, com boa força, com boa velocidade, e esvazio minha bexiga. Com boa quantidade e esvazio minha bexiga. Esse é um cenário. E tem a outra pessoa que acorda com uma vontade de urinar tremenda, vai lá, parecendo que vai urinar uma garrafa PET e urina um copinho de 150 ml. Então, aquela vontade, e parece que não urinou tudo, fica aquela sensação. Então,
Este aqui é problema. Então, essas pessoas que têm a vontade de urinar a todo momento e urinam pouca quantidade, é problema. Tem que procurar um especialista. Não é normal. As pessoas que urinam muito, mas em boa quantidade, com velocidade e se sentem satisfeitos, ou seja, esvaziaram toda a bexiga, ou está bebendo muito líquido, ou está tomando remédio para dar diurético, ou está tomando muito álcool. Então, pode procurar o médico para buscar as orientações. Mas esse que tem a vontade de urinar toda hora e urina em pouca quantidade... Fábio, tem gente que urina 10, 15 vezes de noite, não dorme. Não dorme, né? E noite foi feita para dormir, gente. Às vezes eu pergunto, se eu urina bem, urino, levanta as 4 vezes de noite. Para ele é urinar bem. Noite foi feita para dormir, não foi feita para fazer xixi. Então, se está levantando muita noite, tem que procurar um médico. Tem que investigar, doutor. Tem. Doutor Noah, em relação a câncer de próstata acomete muitos homens, mas a gente quer saber se em que momento esse câncer de próstata ele pode ser regressivo ou não? Como é que o senhor identifica isso, assim, de estar no estágio avançado? Porque a maioria das pessoas diz, o homem só procura quando está para morrer. Isso o senhor já falou que deu uma diminuída, mas ainda está tá intenso. Vamos lá. Primeira coisa. Não adianta dizer, eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá? Por 2 motivos. Primeiro, é claro, prevenção é para quem não sente nada mesmo. Quem sente, está doente, tem que se tratar. Então, quando o médico fala, vamos fazer exame preventivo, você não pode responder, eu não sinto nada. Mas é justamente para você que não sente nada. Agora, quando faz o exame e tem lá, no toque retal, um caroço endurecido, então, a consistência da próstata, se vocês colocarem a ponta do dedão aqui na base do mindinho e apertar aqui, essa é a consistência considerada normal da próstata. Se você pegar e palpar o seu osso aqui, isso é um caroço. Então, caroço na mama, caroço no testículo, caroço na próstata, é câncer até prova em contrário. Ok? Então, PSA, toque e ressonância magnética, esses exames só dizem que o homem que deve fazer biópsia. O problema é que o câncer de próstata no início não dá sintoma nenhum. Então, o câncer de próstata é silencioso. Então, não adianta você dizer que não sente nada. Primeiro, que ele é silencioso, e segundo, que prevenção é para quem não sente nada mesmo. Então, não esqueça, câncer de próstata no início não dá sintoma nenhum. E quando vem, dá sintoma pelo câncer, aí já está avançado. A dificuldade de cura é muito grande. Então, é muito importante diagnosticar no início. Porque no início é um carocinho de nada, você faz uma radioterapia, faz uma cirurgia, fica curado e acabou-se. Entendi. E a cirurgia hoje em dia, tempo de recuperação, como é que é? Hoje se faz por robótica, né? A cirurgia, então você faz a cirurgia radical por robótica. Recuperação é muito rápida, né? Como se fosse uma videolaparoscopia. O problema é que a videolaparoscopia, né? O que aconteceu? Essa evolução saiu da cirurgia aberta para a videolaparoscopia. A videolaparoscopia tinha uma câmera enfiada lá dentro e o médico ficava aqui com as pinças. Então, a posição era muito ruim. Você fazer uma cirurgia radical de próstata aqui, demorava 7 horas, 6 horas, enquanto que aberta você fazia 1 hora, né? Então, com o advento da robótica, hoje o médico está numa posição confortável, está ali, então o paciente está lá, ó, e você está aqui operando. Então, isso evoluiu bastante e hoje é muito difícil você indicar, só em locais que realmente não tem a cirurgia robótica, que os pacientes precisam realizar, realizam a cirurgia aberta. Doutor Noah, como é que o senhor vê hoje a formação de novos profissionais, principalmente para essa área? O senhor acha que estamos no caminho certo ou precisa melhorar em relação a essa questão da formação profissional? Precisa avançar mais em número de vagas, né? Você vê, se abrem diversas escolas médicas no país, só aqui em Manaus, né? Eu me lembro que quando eu estudei aqui, só tinha uma faculdade, era Universidade do Amazonas. Então, hoje, você tem, acho que, 4 ou 5 cursos particulares de medicina, aí, mais 2 públicos, enfim. Isso no país inteiro, né? Só aqui. Aí, afunila de tal maneira que as vagas para residência médica, você não consegue. Então, hoje, muitas áreas estão, assim, estranguladas. Por quê? Porque você não consegue formar os profissionais especialistas. Porque também o número de vagas não acompanha o número de formandos. Então,
quando a gente estava na Secretaria de Saúde, eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, nós tentamos puxar essa Comissão Nacional de Residência Médica para a saúde, porque ela está no MEC. Uhum. Então, tentamos puxar lá, mas, infelizmente, não conseguimos. Mas precisam mudanças, realmente, nessa Comissão Nacional de Residência Médica. A gente precisa avançar mais em credenciamento de serviços para a formação dos novos médicos, que isso tem aumentado demais. Eu soube, mudando de assunto, que o senhor foi convidado para um cargo importante, inclusive do Ministério da Saúde. Confere, o senhor pode falar sobre isso? O que acontece? Posso, não tem problema. Você está como secretário de saúde num estado como o nosso, com 67 unidades, né, com 23.500 servidores. Então, termina que você ganha uma experiência muito grande, né? Então, pessoas fora daqui conheceram o meu trabalho, né? Desenvolvido também dentro do CONAS. E aí houveram alguns convites, mas assim... O senhor está focado na questão olha médica? Só, quando eu fui estudar nos Estados Unidos também, eu recebi o convite para ser professor lá, para ficar, morar nos Estados Unidos. O meu lugar é Manaus, eu não tenho nenhuma intenção de sair daqui. Nenhuma. Gosto daqui, gosto da minha terra, chamo minha terra, não nasci aqui, mas a Assembleia já me deu o título e a Câmara também. Então, já posso dizer que sou avazolense. Vim para cá com 12 anos de idade. Mas, então, gosto muito daqui, não tenho nenhum... Claro, sempre gera uma tentação, você dorme pensando uma noite, será que eu devo? Será que eu não devo? Aí checa uma coisa, checa outra. E aí tem só um outro aí, que é de uma organização internacional, que talvez eu fique como consultor e tal, mas isso ainda não está fechado, mas para mim é uma honra, não vejo nenhum problema se realmente vingar. Mas, assim, sair de Manaus, sair daqui da minha terra, sair do meu consultório, isso aí não, está fora de questão. Foram muitas cirurgias, muitas experiências nesse tempo todo de profissão. Já são o quê, doutor? Há 40 anos? Sou velho, mas nem tanto, né? Mas 32. 32, né? Vai completar 34 anos. Pronto. Tá certo. E nesse período todo também, várias pessoas passaram pela sua vida profissional, acadêmica. Sim. O senhor lembra de alguma? Comenta alguma? Não, assim, eu dei aula na UFAM, dei aula na UEA também por muitos anos, fui médico do SECOM por 16 anos, então, assim, na verdade, eu sinto que eu contribuí muito, né? Muitas cirurgias que não eram feitas aqui, eu contribuí muito na área médica, tanto na formação. Hoje nós temos diversos excelentes urologistas aqui na cidade, e muitos deles foram meus alunos, e alguns deles fizeram urologia por causa de mim. Tipo assim, você termina gostando do que você aprende bem, né? Você termina gostando. Então, como eu dava aula bem, os meninos se empolgavam e tal, e hoje estão no mercado e fazendo um belíssimo trabalho aí na área de urologia. Então, do ponto de vista como professor e como médico, eu tenho uma realização pessoal, não que isso me dá satisfação, mas não me engrandece em nada. Assim, eu não me empolgo. Eu sou a mesma pessoa. Quem me conhece sabe que eu sou muito humilde. Às vezes as pessoas têm uma impressão, mas a partir do momento que me conhece, sabe que a minha vida é a mesma sempre. Do ponto de vista de secretaria, claro, a gente se dedicou muito lá para fazer o melhor, né? Tivemos uma dificuldade muito grande aí uma área muito complexa. A Secretaria de Saúde é extremamente complexo, é extremamente difícil de você controlar, né? Uma necessidade infinita. Então, você precisa realmente de muito recurso. Então, dentro do CONAS, principalmente aqui, então eu sou da turma que busca mais recursos para o SUS. Eu sou da turma que busca mais recursos para o SUS. Isso está bem claro para mim hoje, que a gente precisa. Infelizmente, a gente escutei aqui, escutei em Brasília, pessoas dizendo, não adianta botar mais dinheiro na saúde, não adianta mais botar dinheiro no SUS, que o SUS gasta mal. Da onde que o SUS gasta mal? Agora, nós estamos gravando esse programa aqui, neste momento. Tem diversos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, em 28 de agosto, em João Lúcio, em Platão Araújo, salvando vidas. E tudo que está ali dentro não é de graça. Tudo precisa ser pago, tudo precisa ser usado, tudo precisa ser comprado, os medicamentos, precisa tal. Então,
Não tem como a gente fazer saúde com saliva. Você só faz saúde com dinheiro, você só faz saúde com recurso. Então, eu sou da turma que defendo um aumento até progressivo dos recursos para a saúde. Todos se lembram da CPMF. A CPMF foi criada a pedido do ministro da Saúde, Adib Jatene. Um recurso que era totalmente destinado para o SUS. E depois desvirtuaram esse recurso. Começaram a usar para outras coisas. E aí terminou até com a CPMF. Terminou esse recurso extra que tinha no SUS. Então, precisa. Claro, os recursos são finitos. Isso é claro. E as necessidades, muitas vezes, se tornam, pode-se dizer, infinitas, né, dentro de uma saúde. Então, é muito importante se equilibrar, mas precisa aumentar recursos para a saúde, para o SUS, de todas as formas. Eu sou desta turma que defende isso e sempre vou defender. Melhorias para o SUS, né? E o senhor entende que os governantes, de uma forma geral, entendem que precisa realmente ou não? Entendem. Eu acho que, assim, essa área política, né, eu fico imaginando assim, a área política é muito difícil de você lidar, né? Você precisa de recursos federais, às vezes os recursos federais não vêm, sobrecarregam os estados, não digo só o Amazonas, sobrecarregam muito os caixas dos estados, entendeu? Aqui tem um subfinanciamento muito alto, então precisaria mais recursos. Era uma luta aí de mais de 25 anos, inclusive 2 ex-secretários de saúde me ligaram parabenizando à época. Era uma luta muito grande de aumento do teto MAC. O que é teto MAC? É um recurso que o Ministério da Saúde manda para média e alta complexidade. Então, no recurso, nós conseguimos aumentar isso em 175 milhões de reais. Então, foi uma luta e nós conseguimos. Claro, teve um trabalho político muito grande lá dentro, né? E eu consegui sair na frente, foi o primeiro estado que nós conseguimos esse aumento do teto MAC aqui nessa gestão federal atual. Então, isso ajudou bastante. A Associação dos Municípios também entrou e conseguiu também um recurso a mais também. Então, isso vem melhorando. Mas precisa. O SUS precisa mais. Todas as pessoas que utilizam o SUS sabem que precisam mais. 82% dos amazonenses utilizam o SUS para a sua saúde, exclusivamente. Para prevenção, para cirurgia eletiva, para procedimentos eletivos. E, sobretudo, para urgência e emergência. Na urgência e emergência, todos nós utilizamos. O paciente que infarta hoje, não importa o nível social, ele vai para onde? 28 de agosto. Depois ele pode ser transferido para o hospital particular, mas ele vai primeiro para o 28 de agosto. Então, assim, nós precisamos fortalecer o nosso SUS. Essa é uma arma que o Brasil tem, que pouquíssimos países têm. A gente, mas a fila do SUS é muito grande. Sim, mas pelo menos nós temos. Nós temos. Você tem medicamento de graça, você tem cirurgia de graça, você tem um SUS. Tem muita fila, tem, claro, é muita gente. E o governo federal lançou um programa de redução de filas, do problema que é no país. Eu me lembro, quando estava na secretaria, nós tínhamos vamos colocar aí, hérnia vesícula, me parece que eram 4 mil pacientes à época, não lembro assim do número exato. Florianópolis estava com 28 mil da mesma cirurgia esperando. Caramba, Rio de Janeiro com 130 mil. Então, assim, era um problema nacional que o SUS precisa resolver, que é a redução das filas de cirurgias eletivas. Sobretudo, hoje, tem uma fila muito grande de catarata, de ortopedia. Nós estávamos programando até um mutirão de ortopedia, mas com certeza isso vai tocar. Mutirão é o melhor caminho, doutor Nó? Não, não é que seja o melhor caminho. Mas é uma estratégia que funciona. Uhum. É uma estratégia que funciona. Mas não é o melhor caminho, mas é uma estratégia que funciona e funciona bem. Se você tem um recurso de emenda, né, então muitos deputados federais ajudam, muitos deputados estaduais, não digo todos, mas muitos ajudam também a saúde. Então, assim, isso ajudou bastante e ajuda bastante, né? Então, a gente não tem como assim dizer, aquele que faz a coisa errada, não. É um sistema. Então, quando eu digo precisa de recurso do SUS, não é uma pessoa, vai lá, não, eu vou liberar aqui. Então, isso precisa passar pela Câmara dos Deputados, precisa passar pelo Senado, precisa. Então, assim, isso é um sistema que precisa aumentar os recursos para o SUS. Doutor Noir, planejamento para o futuro, como é que o senhor se imagina nos próximos dias, nos próximos anos, continuar no que o senhor gosta de fazer, que é a questão da clínica médica, da cirurgia? Sim, continuo como médico, estou atendendo e... assim, as pessoas pensaram que eu deixei de atender, né? Muitos pacientes até, eu não sabia que o senhor estava atendendo e tal, mas enfim.
Mas eu continuo médico, normal, nunca, né, faço muita cirurgia, continuo atendendo, normal. Não tenho um planejamento, né, assim, algumas coisas na minha vida, por exemplo, de secretário, eu tinha sido convidado antes, não recusei, não foi por causa de pessoas, eu recusei por momentos, por situações. E depois, com a pandemia, com essas coisas, eu achei que deveria contribuir e entrei para a secretaria. Mas planejamento assim não tenho. É um convite, outro aqui, mas não tenho nenhum, assim, uma decisão de um planejamento que vai ser seguido de hoje para frente. Caminhando para o fim, e passou rápido, mais de quase 40 minutos já, né? É rápido mesmo. Passa muito rápido quando a conversa é boa. Sim, sim. Se você dissesse, deixasse para a gente aí uma mensagem ou alertando mesmo sobre a questão da saúde masculina, que foi um dos motivos do nosso convite. Né? E mais uma vez, agradecer pela sua vinda aqui conosco e pelo reconhecimento, né? por tudo que o senhor propôs e tem proporcionado ainda para a saúde amazonense. Não, Fábio, eu tenho a te agradecer também, porque eu sei que seu programa tem um foco político muito grande. Muito obrigado por ter perguntado só 2 coisinhas de política. Tá? Muito obrigado. Pensei que você Posso perguntar mais. Não, pensei que você ia me apertar mais, mas enfim. Mas dizer o seguinte, o seu foco é mais político, você abriu um espaço para falar de saúde, isso é muito legal. Porque faz parte também do Tonoá, né? Sim, mas combina com você também, né? Você está sempre muito preocupado, me lembro de você na CBN, sempre muito preocupado, fez um trabalho excelente lá. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, a principal principalmente para os homens, as mulheres cuidam mais da sua saúde do que os homens. Então, é muito importante que vocês entendam que, sobretudo, na questão da próstata, existe um preconceito que precisa acabar. Mas o homem tem problemas renais, o homem tem problemas na bexiga, o homem tem problemas urinários, o homem tem problemas sexuais, o homem tem problemas genitais. Então, assim, você precisa ter o seu urologista. Como a mulher tem, a mulher vive falando, tem o meu ginecologista, minha ginecologista. Então, você precisa ter o seu urologista, independente da idade. O rapazinho saiu do pediatra, seria interessante ele ter uma consulta com o urologista até para buscar as orientações. Dificilmente o rapazinho de 18, 19 anos vai conversar sobre sexualidade, sobre ato sexual com seu pai, com sua mãe, dificilmente. Então, termina que criam alguns tabus que influenciam a vida inteira. Olha, ejaculação precoce. Tem gente que vai tratar comigo com 55 anos de idade. Caramba. Então, se ele começou a atividade sexual dele com 19, com 20, vamos lá, ele sofreu aí 35 anos com o mesmo problema, que é uma besteira para resolver. Tratável, né, doutor? Então, assim, muito porque tem vergonha, né, não sabe. Às vezes está lá com 18, 19 anos, ele consegue fazer uma relação aqui, em seguida tem outra, com a avançada idade já não consegue mais, então vai procurar. Então, é importante acabar com o tabu, procurar, o homem tem que ter o seu urologista. Acabar com esse tabu, porque é muito importante. São os exames preventivos que salvam vidas. Doutor, onde é que está a sua clínica? Sei que ele já está lá há bastante tempo, mas só para lembrar, de repente, um telefone, um contato. Não, mas não precisa, Fábio. Eu acho que assim, só lá no Google a pessoa encontra fácil, né? É muito importante. Esse tipo de entrevista é importante para esclarecer a população. Com a grande audiência que você tem, eu te garanto que você já salvou vida. Que legal, que bom. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós recebemos hoje aqui no estúdio, nesse bate-papo conosco, nesse podcast do Fatos Marcantes, o médico urologista Anoá Samad. Muito obrigado, doutor Anoá. Muito obrigado. Espero que o senhor possa ver outras vezes aqui conosco também. Venho sim, só convidar que eu venho na hora. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.